¿Cuál es la importancia de la Biblia y por lo tanto de tenerla traducida para poder evangelizar a otras culturas? Qual é a importância da Bíblia e, entretanto, tê-la traduzida para outras culturas, para evangelizar outras culturas? Hace unos momentos atrás una de nuestras hermanas dijo acá en oración que nuestro llamado es a compartir el Evangelio. Alguns momentos atrás, a nossa irmã disse em uma oração que nosso chamado é compartilhar o Evangelho. Este llamado trasciende las culturas, Esse chamado pasa a las culturas. passa para as culturas. De hecho, para poder compartir el Evangelio, tenemos que tener como objetivo los pueblos. De fato, temos que traduzir o Evangelho e ter como objetivo os povos. Y vamos a tener que definir entonces qué son esos pueblos y cómo viven esos pueblos. Então nós temos que definir quem são esses povos e como vivem esses povos. Cuando nosotros estamos hablando de pueblos, Quando nós estamos falando de povos, estamos hablando de personas. estamos falando de pessoas. Y lo que producen y lo que hacen y lo que aprenden las personas O que eles produzem, o que eles fazem, o que eles aprendem es llamado cultura. é chamado cultura. Y lo que nosotros vamos a hacer es entregar las buenas noticias en el centro de la cultura. O que nós vamos fazer é entregar as boas notícias no centro da cultura. El centro de la cultura son las personas. O centro da cultura são as pessoas. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de la evangelización mundial Então, quando nós estamos falando da evangelização mundial y que nuestro objetivo es ganar personas, e que o nosso objetivo é ganhar pessoas, cuando estamos compartiendo el Evangelio, quando estamos compartilhando o Evangelho, sus culturas van a ser afectadas. suas culturas vão ser afetadas. Porque todo lo creado y todo lo transmitido por el ser humano, por el hombre, Porque tudo que é criado e transmitido pelo ser humano para desarrollar su vida en un contexto con otras personas, para desenvolver a sua vida num contexto com outras pessoas, eso es cultura. isso é cultura. No podemos pensar que vamos a llevar el Evangelio sin tocar la cultura. Não podemos pensar que vamos levar o Evangelho sem tocar as culturas. Ahora, nuestro llamado no es a cambiar las culturas. Agora, o nosso chamado não é mudar as culturas. Nuestro llamado es a compartir el Evangelio Nosso chamado é compartilhar o Evangelho con personas com pessoas que van a ser afectadas, que vão ser afetadas, que van a cambiar sus que vidas, vão mudar as suas vidas, y eso va a tener impacto en la e cultura. isso vai ter impacto na cultura. Eso no lo podemos evitar. Isso nós não podemos evitar. Cuando hacemos un acercamiento errado, Quando nós fazemos um aproximamento errado, es cuando pretendemos primero cambiar la cultura. é quando pretendemos primeiro mudar a cultura. Nuestro llamado es a cambiar el corazón Nosso chamado é mudar o coração de las personas. das pessoas. Y de hecho, ese corazón va a ser cambiado ni siquiera por nuestra predicación, E de fato, esse coração vai ser mudado nem sequer da nossa pregação, sino por la acción del Espíritu Santo. senão pela ação do Espírito Santo. Y eso lo tenemos que tener muy claro desde el E principio. isso é que nós temos que ter muito claro desde o princípio. Ahora, la lengua Agora, a língua es el medio por el cual el ser humano se comunica en ese contexto social. é um meio pelo qual o homem se comunica nesse contexto social. Por lo tanto, no podemos esperar llevar el Evangelio a la cultura Então, nós não podemos esperar levar o Evangelho à cultura y olvidarnos de que esa cultura se comunica en una lengua determinada. e esquecer que essa cultura se comunica numa língua determinada. La lengua es una parte integral de la cultura de cualquier pueblo, A língua é uma parte integral da cultura de qualquer povo, porque comunica los patrones culturales de ese pueblo. porque comunica os padrões culturais desse povo. Por ejemplo, hace un tiempo atrás estuve en las comunidades Aché en Paraguay. Por exemplo, tem um tempo atrás eu estive numa comunidade Aché no Paraguai. Descubrí sin querer Descobri sem querer que ellos no tienen palabra pronombre primera persona singular yo. eles não têm a palavra, o primeiro pronome singular, o eu, Porque es un contexto comunitario. porque é um contexto comunitário. La palabra yo A palavra eu es un préstamo del español.
é emprestado do espanhol, porque no existe la propiedad privada. porque não existe essa propriedade privada. Nada es solo mío. Como? Nada es solo mío. Nada é só meu. La lengua está expresando los patrones culturales de ese pueblo. A língua está expressando os padrões culturais desse povo. Ahora, la lengua nos permite transmitir Agora, a língua nos permite transmitir conceptos concretos, conceitos concretos, pero también conceptos abstractos, mas também conceitos abstratos, tanto dentro como fuera de nuestra cultura. tanto dentro como fora das nossas culturas. Y toda lengua es suficiente para comunicar lo que esa cultura necesita comunicar. E toda língua é suficiente para comunicar o que essa cultura necessita para comunicar. Y cuando no tiene elementos para comunicar conceptos nuevos, E quando não tem elementos para comunicar conceitos novos, entonces se toman préstamos de otras lenguas. então se toma emprestado de outras línguas. Por lo tanto, la lengua es dinámica. Então a língua é dinâmica. Ahora, la pregunta es, ¿se comunica Dios con nosotros? Agora, a pergunta é, se comunica Deus conosco? Porque hemos entendido que nosotros nos comunicamos entre nosotros, Porque nós entendemos que nós nos comunicamos com nós mesmos. pero nuestro Creador se comunica de la misma manera con nosotros. Mas o nosso Criador se comunica da mesma maneira conosco? Desde el principio, Dios ha intentado comunicarse con el ser humano, Desde o princípio, Deus tentou comunicar-se com o ser humano. pero se comunica a Dios en la forma en que el ser humano lo puede entender. Mas se comunica a Deus da forma que o ser humano possa entender? Definitivamente sí, Definitivamente sim. porque recuerdo una historia contada por John Stott. Porque eu lembro de uma história contada por John Stott. Él dice que si hubiese en un camino, en una rúa, Ele disse que se houvesse num caminho, em uma rua, un grupo de hormigas cruzando ese camino, grupo de formigas cruzando este caminho, y si un hombre ve que viene un carro y las va a atropellar, e se o homem vê que carro está vindo ao seu encontro e as vai atropelar, no va a tener mucho impacto en las hormigas não vai ter muito impacto as formigas. si les grita, salgan de ahí, las van a atropellar. Se ele grita, saiam daí, o carro vai atropelar vocês. La única forma en que las hormigas podrían entenderlo A única forma pela qual as formigas poderiam entender es que ese hombre se convierta en hormiga é que esse homem se convertesse em formiga y las lidere para salir. e as leve para sair. Eso es lo que hizo Cristo. Isso é o que fez Cristo. Bajó del cielo, Desceu dos céus, se hizo hormiga con nosotros, se fez formiga como se comunicó en una forma en que podíamos entender el mensaje, se comunicou de uma forma que nós poderíamos entender el mensaje que venía de Dios. a mensagem que vinha de Deus. La forma más concreta, más permanente y más confiable de Dios para comunicarse con el ser humano es la Biblia. A forma mais concreta, permanente e confiante para a comunicação de Deus com o homem é a Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Yo puedo decir, Dios me habló. Eu posso dizer, Deus falou comigo. En mi país, yo vengo de Chile, No meu país, eu venho do Chile, yo soy de los chilenos buenos. eu sou dos chilenos bons. Se dice que... ¿Cómo se dice? Estoy tratando de recordar. Salí algún tiempo de mi patria, entonces ya no me acuerdo de muchas cosas. Se dice en mi país que la única forma en que nosotros nos comunicamos Se diz no meu país que a única forma pela qual nós nos comunicamos es cuando nos vemos cara a cara. é quando nós nos vemos cara a cara. Porque hay mucho de nuestra comunicación Porque existe muito da nossa comunicação que no es solo verbal. que não é somente verbal. Cuando nos miramos cara a cara, Quando nós nos olhamos cara a cara, cuando hacemos el esfuerzo por entender al otro, quando fazemos o esforço para entender o outro, obviamente vamos a poder comunicarnos mejor. obviamente vamos poder comunicar-nos melhor. Ahora, en mi país también hay gente del otro lado, gente no tan buena. Agora, no meu país também existem pessoas do outro lado, pessoas não tão boas. En particular hay un hombre Em que particular, existe um homem es conocido como el profeta de Peñalolén. que é conhecido
como profeta de Penuelém. El Señor le dijo que se casara con 4 hermanas. O Senhor disse para ele que ele se casasse com 4 irmãs. Bueno, se evita tener 4 suegras, Você evita ter 4 sogras. tiene una sola, porque él se casó con 4 mujeres, hermanas entre ellas. Uhum. Ahora, ¿qué le podría decir que Dios no le habló? Quem poderia dizer-lhe que Deus não falou com ele? Solamente la palabra. Somente a palavra. La única forma de estar seguro si Dios nos habla A única forma de estar seguro se Deus nos fala es cuando enfrentamos lo que nos dice o lo que creemos que nos dice é quando enfrentamos o que as pessoas falam para a gente ou que cremos naquilo que ouvimos con la palabra de Dios. com a palavra de Deus. Porque Dios jamás va a hablar en contra de su propia palabra. Porque Deus jamais vai falar contra a sua própria palavra. Ahora, ¿qué pretende comunicar la palabra de Dios? Ora, o que pretende comunicar a palavra de Deus? Comunica los sueños de Dios, Comunica os sonhos de Deus, las promesas de Dios, as promessas de Deus, los requerimientos de Dios al hombre. os requerimentos de Deus ao homem. Les comento un solo sueño. Eu posso comentar para vocês um só sonho. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Ese es un sueño que se creó en el corazón de Dios, Esse é um sonho que criou-se no coração de Deus. de que un día en la eternidad, De que um dia, na eternidade, gente de todo pueblo, gente de todo o povo, lengua y nación nação, van a estar adorándole a Él. vão estar adorando a Ele. Eso no es parte de la imaginación humana, Isso não é parte da imaginação es humana, parte de los sueños de Dios. é parte dos sonhos de Deus. Si no fuera por la Biblia no lo sabríamos. Se não fosse pela Bíblia, nós não saberíamos. Además, la palabra quiere comunicar que la relación de Dios con el hombre se rompió en algún momento Ademais, a palavra, ela quer comunicar que a relação de Deus com o homem se rompeu em algum momento y que no depende de nosotros restablecerla. e que não depende de nós restabelecer. Pero también quiere comunicar que hay buenas noticias, Mas também quer comunicar que existem boas notícias, de que por medio de Jesús y su entrega que por meio de Jesus e a sua entrega, podemos reconciliarnos en esa relación que se rompió. podemos reconciliar-nos em essa relação que se rompeu. Esas son buenas noticias. Essas são boas notícias. Eso es lo que conocemos como el Evangelio. Isso é o que conhecemos como Evangelho. Si no tuviésemos la palabra de Dios, Se não tivéssemos a palavra de Deus, no sabríamos eso. não saberíamos isso. No sabríamos que Cristo se hizo una hormiga por amor a nosotros. Não saberíamos que Cristo se fez uma formiga por amor a nós. Ahora, ¿cómo se puede entender el mensaje de Dios? Agora, como que se pode entender a mensagem de Deus? Si está disponible en la lengua de nuestro corazón, Se está disponível na língua do nosso coração. si tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a entenderla, Se temos o Espírito de Deus que nos guia a entender. si nos acercamos con una actitud de sometimiento a Dios, Se nós nos acercamos com uma atitude de submissos a Deus. y si no ponemos condiciones a Dios y nos sometemos a su palabra, E se não colocamos condições a Deus e nos submetemos a sua palavra, entonces sí vamos a poder entender el mensaje. então aí sim vamos a poder entender a mensagem. La misma palabra A mesma palavra va a reforzar nuestra creencia en Dios. irá reforçar a nossa crença em Deus. La palabra da testimonio de la palabra. A palavra dá testemunho da palavra. ¿A quién va a ayudar la palabra entonces? Então, a quem a palavra vai ajudar? A las personas, a los individuos en una forma íntima, As pessoas, os indivíduos, de uma forma íntima. a la iglesia en una forma colectiva, A igreja, de uma forma coletiva. a la sociedad en su transformación total, Na sociedade, na transformação total. pero sobre todo al cumplimiento del plan eterno de Dios. Mas, sobretudo, em relação ao cumprimento do plano eterno de Deus. No podemos hacer la misión si no partimos de la palabra de Dios. Nós não podemos fazer a missão se não partirmos da palavra de Deus. Por lo tanto, ¿qué tareas de la iglesia afecta la palabra? Portanto, que tarefas da igreja afetam a palavra? La evangelización, A evangelização, el discipulado, o discipulado, la capacitación de liderazgo, a capacitação da liderança, la plantación de iglesias, a implantação de igrejas, la alabanza y la adoración, o louvor e a adoração, la administración sana de la iglesia. a administração saudável da igreja. Todo esto está basado en la palabra de Dios. Tudo isso está baseado na palavra de Deus. ¿Podríamos hacer todo eso sin la palabra de Dios? Poderíamos fazer tudo isso sem a palavra de Deus? Hace un tiempo estuve en una conferencia en Chile
tempo atrás eu estive numa conferência em Chile. Eran 150 pastores que forman pastores. Eram 150 pastores que formam pastores. Ellos forman 4.000 pastores cada año. Eles formam 4.000 pastores cada ano. Y su enseñanza se basa en la palabra. E o seu ensinamento se baseia na palavra. Son grandes hombres de Dios. São grandes homens de Deus. Y su conocimiento es enorme. E o seu conhecimento é enorme. Cuando llegué les invité a orar, Quando eu cheguei, eu os convidei a orar. pero puse algunas pequeñas condiciones. Mas eu coloquei algumas pequenas condições. Les pedí, hermanos, hoy día vamos a orar Pedi, irmãos, hoje nós vamos orar. y quisiera tener algunos voluntarios para orar, E eu queria ter alguns voluntários para essa oração. pero con una condición. Mas com uma condição. Por favor, no mencionen la palabra Cristo, Por favor, não mencione a palavra Cristo. no mencionen la palabra cruz, Não mencione a palavra cruz. no mencionen la palabra Padre, Dios Padre, Não mencione a palavra Deus Padre, Deus no Pai. mencionen la palabra salvación. Não mencione a palavra salvação. En resumen, no mencionen ninguna de las palabras que aparecen refiriendo a Dios en la Biblia. Resumindo, não cite nenhuma palavra que... Perdão, o final? Que mencionen o hagan referencia a Dios. Que mencione o que faça referência a Deus. ¿Me creerán que todos quedaron en silencio? Vocês creem que eles todos ficaram em silêncio? Porque nuestra fe se cae a pedazos Porque a nossa fé, ela cai em pedaços si no contamos con la palabra. se não contamos com a palavra. Se basa toda nuestra fe en la palabra de Dios. Toda a nossa fé se baseia na palavra de Deus. ¿Cómo pretendemos hacer la misión en el mundo Como pretendemos fazer a missão no mundo si no estamos basándonos en la palabra? se não nos estamos baseando na palavra de Deus? ¿Cuál es el modelo de Cristo en la palabra? Qual é o modelo de Cristo na palavra? Para el hombre, sabemos, es imposible vivir sin Dios. Para o homem, nós sabemos que é impossível viver sem Deus. Pero, por otro lado, Mas, por outro lado, para el hombre que vive con Dios, para o homem que vive com Deus, es imposible vivir sin su palabra. é impossível viver sem a sua palavra. Si ustedes no me creen, vayan a 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 a 17, y ahí lo van a ratificar. Se vocês não me creem, vá a 2 Timóteo, capítulo 3, Versos 16 y 17. versos 16 e 17. Ahora, en el último tiempo se ha dado una gran polémica en Latinoamérica sobre la evangelización y la misión. Agora, nos últimos tempos, tem se levantado uma polêmica sobre a evangelização e a missão. He escuchado en muchos lugares decir, esta iglesia es evangelizadora, pero no es misionera. Eu escutei em muitos lugares, algumas igrejas dizer que esta igreja é evangelizadora, mas não é missionária. Bueno, la evangelización son las buenas noticias dadas en nuestro contexto. Bom, a evangelização são as boas notícias dadas em nosso contexto. Ese es el mensaje que se entrega. Essa é a mensagem que se entrega. Y en la misión E a missão se entrega el mismo mensaje. se entrega a mesma mensagem. Son las buenas noticias, São as pero boas dadas notícias dadas en otro contexto. em outro contexto. Necesito un esfuerzo adicional. Necessita um esforço adicional. El mensaje es el mismo, A mensagem é a mesma, pero necesitamos hacer un esfuerzo mayor mas necessitamos de fazer um esforço maior. y sobre todo renunciar a algunas E, cosas. sobretudo, renunciar a algumas coisas. Y en el reino no existe la obediencia sin la renuncia. E no reino não existe a obediência sem a renúncia. Son dos caras de la misma moneda. São duas caras da mesma moeda. Ahora, quisiera desafiar a alguno de ustedes Agora eu queria desafiar alguns de vocês que tomen una moneda. que tomem Aquí uma hay moeda. monedas, ¿no? Aqui existem moedas, El não? real, en moneda. Moedas real. Hagan la prueba de borrar una de las caras Tente apagar alguma das caras y vayan a intentar comprar algo en algún negocio. e tente comprar alguma coisa em algum negócio. Esa moneda que le falta una de las caras Essa moeda que falta uma das caras ya no tiene el mismo valor. já não tem o mesmo valor. Misión y evangelización son dos caras de la misma moneda. Missão e evangelização são duas caras da mesma moeda. Vamos a la misión y la palabra. Vamos à missão e à palavra. La misión debe ser hecha desde la palabra, A missão deve ser feita desde a palavra, más que desde la iglesia, mais que desde a igreja. porque se nos envió a predicar la palabra. Porque se nos enviou a
pregar a palavra, perdão. La iglesia es solo un instrumento A igreja é simplesmente um instrumento funcional a la palabra. funcional à palavra. La misión debe estar fundada en la autoridad que le da la palabra. A missão deve estar fundada na autoridade que lhe dá a palavra. Por último, es la palabra la que da nacimiento a la iglesia y no ha sido jamás la iglesia la que ha dado inicio a la palabra. Por último, a palavra dá nascimento à igreja e nunca e jamais ha sido a igreja que dá a palavra, nascimento à palavra. ¿Qué mensaje entregamos hoy en día en misión? Que mensagem entregamos hoje em dia em missões? ¿Un mensaje cultural? Uma mensagem cultural, ¿Un mensaje denominacional? uma mensagem denominacional, Muchas veces un mensaje personal, muitas das vezes uma mensagem pessoal, muchas veces un mensaje sobre espiritual muitas das vezes uma mensagem só espiritual y por supuesto un mensaje muy religioso. e, por suposto, uma mensagem muito religiosa. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿de verdad estamos entregando toda la verdad y toda la gracia contenidas en la palabra? Mas a pergunta que nós devemos fazer é que se na realidade estamos entregando toda a verdade e a graça contidas na palavra, La predicación de todo el Evangelio a todo el mundo a pregação de todo o evangelho a todo mundo, en una forma en que se pueda entender em uma forma que se possa entender, es nuestra meta. é a nossa meta. ¿Comunicamos fielmente el mensaje que viene del Padre? Nós comunicamos fielmente a mensagem que vem do Pai. Si lo tratamos de hacer desde nuestros patrones culturales y lingüísticos, quizás vamos a comunicar lo que no queríamos comunicar. Se nós tentamos fazer desde nossos padrões culturais e linguísticos, poderemos comunicar o que não queremos comunicar. Hace un tiempo estaba conversando con un pastor mapuche en el sur de Chile. Há um tempo atrás eu estava conversando com um pastor Mapuche, Mapuche no Chile, un pastor indígena mapuche. pastor indígena Mapuche. Estábamos conversando de una misionera. Estávamos conversando sobre uma missão. Yo dije, esta hermana, E eu falei, essa irmã, y él me dijo muy serio, ella no es hermana en Cristo, e ele me disse muito sério, ela não é irmã em Cristo, porque ella usa pantalones. porque ela usa calça. Él no sabía mucho de la gracia de Cristo, Ele não sabia muito da graça de Cristo, que aprendemos en la palabra, que aprendemos da palavra, pero sabía muy bien lo que su iglesia indicaba como patrón de conducta mas sabia muito bem o que a sua igreja indicava como padrão de conduta, y también su propio pueblo. e também o seu próprio povo. No es solo traducir literalmente la palabra, sino más bien contextualmente el mensaje. Não é somente traduzir literalmente a palavra, mas sim também contextualmente. Pero para eso necesitamos conocer bien lo que dice la palabra, Mas para isso nós precisamos conhecer muito bem o que diz a palavra, lo que es cultural de la palabra y lo que no es cultural. o que é cultural da palavra e o que não é cultural da palavra. Por ejemplo, los animales impuros en la época del Antiguo Testamento Por exemplo, os animais impuros na época do Antigo Testamento tienen mucho de reconocimiento cultural de la época. têm muito reconhecimento cultural da época. Necesitamos conocer el contexto al que vamos a llevar el mensaje. Necessitamos conhecer o contexto ao qual vamos levar a mensagem. Por ejemplo, si vamos a predicar a los hindúes, Por exemplo, se vamos predicar aos hindus, quizás vamos a hablar de una vida eterna. talvez vamos falar de uma vida eterna. Para ellos no va a ser muy atractivo, Para eles não vai ser nada atrativo, porque ellos creen en la vida eterna, porque eles creem na vida eterna, en una reencarnación permanente, em uma reencarnação permanente, y no es agradable. e não é agradável. Pero si les predicamos conociendo su contexto, Mas se nós falamos, nós pregamos conhecendo o seu contexto, la transformación espiritual, a transformação espiritual, eso sí es un concepto nuevo, isso sim é um conceito novo. y eso está en la palabra de Dios. E isso aí está a palavra de Deus. Y en tercer lugar, necesitamos conocer muy bien nuestro contexto. Em terceiro lugar, nós precisamos conhecer muito bem o nosso contexto. Yo no sabía esta mañana si venir con corbata o no. Eu não sabia nessa manhã se eu teria que vir de gravata ou não. En muchos lugares no podría predicar si no tengo corbata. Em muitos lugares eu não poderia pregar se eu não tivesse gravata. Y he leído varias veces la Biblia E eu li várias vezes a Bíblia y nunca la he encontrado presente allí.
Eu nunca encontrei presente aqui. ¿Cuánto es cultural de mi propio contexto? Quanto é cultural do meu próprio contexto. Para ser eficientes en la transmisión del mensaje, Para sermos eficientes na transmissão da mensagem, necesito conocer el contexto al que voy, precisamos conhecer o contexto ao qual eu vou, conocer bien el contexto de dónde vengo conhecer bem o contexto de onde eu venho y hacer un filtro real y eficiente del contexto de la palabra. e filtrar de forma real em relação à palavra. Porque lo que necesitamos entregar son los principios de Dios. Porque o que nós necessitamos de entregar são os princípios de Deus. Ahora, muchas veces se nos pregunta por qué no predicar a comunidades indígenas en nuestros contextos, Agora, muitas vezes nos perguntam por que não comunicar a comunidades indígenas em nosso contexto. en español en el resto de Latinoamérica, en portugués en Brasil. Em espanhol, no resto da América Latina e no Brasil em português. Esto va a ser muy difícil de traducir, Bruno. Hay un dicho en español que dice así: mayor valor intrínseco es un volátil fugaz en una concavidad metacarpiana que centenares de sus congéneres surcando el sideral espacio. Nem em português vocês entendem isso. Ni en portugués existe eso, ¿no? Creo yo. Si nosotros vemos esta frase, es una frase en español puro. Se nós vemos esta frase, é uma frase em espanhol puro. No tiene ni una sola palabra prestada de otro idioma. Não tem nenhuma só palavra emprestada de outro idioma. Aún los académicos en español no la podrían entender. Até os acadêmicos em espanhol não poderiam entender. Pero sí entenderían, más vale pájaro en mano que 100 volando. Mas sim eles entenderiam essa. Mais vale um pássaro em mãos que 100 voando. Lo de abajo es lo de arriba. O de baixo é o de cima. Pero uno está entregado en un mensaje difícil de entender, Mas um está entregado numa mensagem difícil de se entender, en una lengua determinada. numa língua determinada. La otra frase A outra frase usa la misma lengua, usa a mesma língua, pero en una forma más sencilla. mas de uma forma mais simples. Muchas veces vemos a indígenas tratando de usar el español o el portugués Muitas vezes nós vemos os indígenas tentando usar o espanhol ou então o português y escuchamos una frase muy sencilla como la de abajo, e escutamos uma frase muito simples como a de baixo, pero para ellos suena como la de arriba. mas para eles soa como a de cima. Como a de cima. ¿Qué hemos hecho como iglesia? O que hemos feito como igreja? Cuando estamos hablando y enfrentando la misión, Quando estamos falando e enfrentando a missão, nuestro enfoque ha sido plantación de iglesias, nosso enfoque tem sido implantação de igrejas. pero el resultado en el campo es diferente. Mas o resultado no campo é diferente. Donde se han plantado iglesias, Onde já tenham plantado igrejas, pero en esos lugares no se cuenta con la palabra de Dios. mas nesses lugares não se conta com a palavra de Deus. Por no tener la Biblia, no se ha podido preparar liderazgo. Por não ter a Bíblia, não se pôde preparar liderança. Y por no tener la Biblia, hay muchas diferencias doctrinales. E por não ter a Bíblia, existem muitas diferenças doutrinárias. El efecto final ha sido desastroso O efeito final ha sido desastroso. y se ha abierto las puertas para cualquier tipo de herejía. E se abriram as portas para qualquer tipo Herejías. de heregias. En el año 1973, en Loncoluán, en Argentina, No ano de 1973, o Âncor João, na Argentina, llegó un pastor de una denominación a plantar una iglesia. chegou um pastor de uma denominação a plantar uma igreja. No contaba con la palabra en el idioma de esa gente. Ele não contava com a palavra no idioma dessa gente. Les predicó sobre la guerra espiritual, Ele pregou sobre a guerra espiritual, se plantó una iglesia se implantou uma igreja y él se fue a los 4 meses. e ele se foi aos 4 meses. La iglesia comenzó a crecer A igreja começou a crescer. y en algún momento dijeron, tenemos que hacer un culto de oración. Em algum momento eles disseram, temos que fazer um culto em adoração. Estas comunidades mapuches se reunieron en la iglesia Essas comunidades mapuches se reuniram nas igrejas como familias. como famílias. También había niños pequeños. Também existiam crianças pequenas. Comenzaron a orar Começaram a orar durante horas. durante horas. Después de un par de horas, los niños pequeños Depois de um par de horas, as crianças pequenas comenzaron a llorar porque tenían hambre. começaram a chorar porque eles tinham fome.
Como ellos no habían recibido toda la doctrina completamente, Como eles não tinham recebido toda a doutrina completamente, pensaron que esto era parte de la guerra espiritual. pensaram que aquilo era parte da guerra espiritual. El resultado fueron 5 niños muertos O resultado foram cinco crianças mortas por sus propios padres. pelos seus próprios pais. Por último, se ha dado mucha presencia denominacional en muchos lugares. Por último, nós temos visto muita presença denominacional em muitos lugares. Nuestro enfoque ha sido plantar iglesias denominacionales Nosso enfoque tem sido plantar igrejas denominacionais. y en muchos lugares no ha crecido el reino de Dios, E em muitos lugares não tem crescido o reino de Deus, pero sí el reino denominacional. mas sim o reino denominacional. Y en los últimos años hemos tenido un gran enfoque hacia misiones, E nos últimos anos temos tido grande enfoque em relação a missões. pero cuando pensamos en misiones, Mas quando nós pensamos em missões, solamente pensamos en musulmanes e hindúes. somente pensamos em muçulmanos e hindus. Se ha musulmanizado la misión. Se ha muçulmanizado a missão. Podríamos hablar de mución más que misión. Poderíamos falar de missão, eu acho que é isso, mais que missão. Y es cierto que hay una gran necesidad, E é certo que existe uma grande necessidade. pero cuando vamos a informar a la iglesia, Mas quando nós vamos informar a igreja, debemos informar sobre toda la necesidad, devemos informar sobre todas as necessidades, sobre toda la oportunidad de servicio que hay en el mundo, sobre toda a oportunidade de serviço que existe no mundo. pero sobre todo Mas, sobretudo, sobre la necesidad de empezar el trabajo basado en la palabra. sobre a necessidade de começar o trabalho baseado na palavra. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Qual é a tarefa da igreja? La tarea de la iglesia es llevar la palabra de Dios al mundo. A tarefa da igreja é levar a palavra de Deus ao mundo. Ahora, no sé qué pase aquí en Brasil. Agora, eu não sei o que acontece aqui no Brasil. En el resto del contexto de Latinoamérica les voy a contar lo que está pasando. No resto do contexto de América Latina, eu vou contar para vocês o que está acontecendo. El cristiano evangélico ya no evangeliza. O cristão evangélico já não evangeliza. Cuando ve a un no creyente interesado, Quando ele vê um não crente interessado, lo invita a la iglesia. ele o convida à igreja. Ya no abre la Biblia frente al no Já convertido, não abre a Bíblia em frente ao não convertido. porque ahora el filtro es la iglesia. Porque agora o filtro é a igreja. Parece que dejó de ser la palabra. Parece que deixou de ser a palavra. Eso es grave. Isso é muito grave. Debemos llevar la palabra de Dios al mundo. Devemos levar a palavra de Deus ao mundo. ¿Cómo? Como? Comunicándola. Comunicando. ¿A quién? A quem? Bueno, de hombres a hombres. De homens a homens. O si ustedes lo quieren, entre hormigas. Ou se vocês querem, entre formigas. Tenemos que hacernos hormigas, Nós temos que nos fazer formigas. porque es la única forma en que vamos a poder comunicar Porque é a única forma a qual vamos poder nos comunicar las verdades profundas de Dios. as verdades profundas de Deus. Y esto, la mayor parte de nuestra comunicación es por medio de palabras. E isto, a maior parte da nossa comunicação é por meio de palavras. Pero debemos asegurarnos de que esas palabras sean entendidas. Mas nós temos que nos assegurar que essas palavras foram entendidas. ¿Cuál es el sentido de la comunicación con palabras? Qual é o sentido da comunicação com palavras? En toda lengua las palabras tienen sentido, Em toda língua as palavras têm sentido, pero tienen sentido en relación a ideas, mas elas têm sentidos em relação a ideias, en relación a valores, em relação a valores, a su propia cosmovisión, a sua própria cosmovisão, incluso en base a circunstancias. inclusive baseado em circunstâncias. Por ejemplo, en inglés yo digo I will do, Por exemplo, em inglês eu digo I will do, lo haré. lo haré. No estoy poniendo en duda un hecho futuro. Eu não estou colocando em dúvida um feito no futuro. En portugués es mucho más condicional. Em português é muito mais condicional. Tiene que ver con nuestra cultura. Tem muito a ver com a nossa cultura. En el caso de los H, ya les comentaba, ellos no dicen yo porque su contexto es mucho más comunitario, no es individualista. No caso dos Aches, como eu já havia comentado a vocês, eles não dizem eu, porque o contexto deles é muito mais comunitarista. En el caso de Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, No caso de Papua Nova Guiné, por exemplo, ¿cómo podríamos compartir que Jesús es el buen pastor como poderíamos compartilhar que Jesus é o bom pastor? cuando en ese contexto Quando neste contexto, el cordero o cordeiro es un comedor de basura? é comedor de lixo. Y quien cuida a un cordero E
quem cuida de um cordeiro tiene el nivel más bajo en el estrato social. tem um nível mais baixo no extrato social. Pero por el contrario, Mas, pelo contrário, el animal con mayor reconocimiento social o animal com maior reconhecimento social es el cerdo. é o porco. ¿Deberíamos hablar de Jesús como el buen porquerizo o el buen cuidador de cerdos? Deveríamos falar de Jesus como o bom porqueiriço ou o bom cuidador de porcos? ¿Cómo explicamos que en el contexto del Antiguo Testamento el cerdo es un animal impuro? Como vamos explicar neste contexto que o porco é um animal impuro? No solamente es cuestión de traducir. Não é somente questão de traduzir. Y hay familias lingüísticas en el mundo. E existem famílias linguísticas no mundo. Hay problemas mucho menos serios cuando se trata de familias lingüísticas. Existem problemas muito menos sérios quando se trata de famílias linguísticas. Porque pueden haber sentidos más similares Porque podem haver sentidos mais similares o sentidos de gramática. ou sentidos de gramática. Por ejemplo, en el mapuche de Chile y Argentina, Por exemplo, no Mapuche de Chile e Argentina, se usan 3 pronombres en primera persona, no 2. se usam 3 pronomes em primeira pessoa, os dois. El primero es inche, yo. O primeiro é inche, yo, eu. El segundo es inchin, O segundo é intim, nosotros. nós. Y el tercero es inchiu, E o terceiro é intiu, nosotros dos, nós dois, que excluye al resto. que exclui o resto. Si Jesús está hablando con Pedro y no está hablando con el resto de los discípulos, cuando Jesús está hablando con Pedro y no con los otros discípulos, Quando Jesus está falando com Pedro e não com o resto dos discípulos, se debería usar entonces el pronombre dual. se deveria usar o pronome qual? Dual. Dual. Él y yo, excluido del resto. Ele e eu. O pronome duplo, digamos. Si pongo el nosotros, no estoy dando el sentido que me está dando la palabra. Se eu coloco nós, não estou dando o sentido que está nos dando a palavra. Ahora, también hay lenguas distintas Agora também existem línguas distintas. y los problemas son mucho mayores. Aí os problemas são muito maiores. Y allí cuando se traduce de palabra a palabra, se distorsiona el mensaje. E aí quando se traduz de palavra em palavra, se distorce a mensagem. Por lo tanto, se deben hacer ajustes. Então, deve-se fazer ajustes. La pregunta es, ¿hasta dónde hacer ajustes? ¿Cuáles son los límites? A pergunta é, até onde podemos fazer ajustes? Aonde estão os limites? Posteriormente, mi colega Steve Marlett va a hablar sobre el entrenamiento de un lingüista, de un traductor. Posteriormente, o meu colega vai falar sobre o treinamento de um tradutor. Ustedes se van a dar cuenta que no es fácil. Vocês vão se dar conta que não é nada fácil. Es esta la razón por la que no es fácil. E esta é a razão pela qual não é fácil. Porque al final es la decisión del traductor Porque ao final é a decisão do tradutor. la que va a determinar el sentido. É a que vai determinar o sentido. Y siempre vamos a estar tomando decisiones. E sempre vamos estar tomando decisões. Y no podemos jugar con la palabra de Dios. E não podemos Jugar. julgar com a palavra de Deus. Hagamos un ejemplo sencillo del inglés. Si tomamos el texto fuente, que sería I am 10 years old. Façamos um exemplo sensível, um exemplo simples do inglês, né, que seria I'm 10 years old. I'm 10 years old. La traducción literal sería yo soy 10 años viejo. A tradução literal seria eu sou 10 anos velho. La traducción gramatical correctamente sería soy una persona de 10 años. A tradução gramaticalmente correta seria eu sou uma pessoa de 10 anos. Pero no es muy natural. Mas não é muito natural. Por lo tanto, la traducción natural sería tengo 10 años. Eu tenho 10 años. Então a tradução natural seria eu tenho 10 anos. Un ejemplo simple. Um exemplo simples. ¿Qué pasa cuando estamos traduciendo conceptos como la gloria de Dios? O que acontece quando nós estamos traduzindo conceitos como a glória de Deus? ¿Alguien de ustedes podría definir en portugués qué es la palabra gloria? Alguém de vocês poderia definir em português o que é a palavra glória? ¿Cómo la podemos traducir a un contexto de una lengua distinta? Como podemos traduzi-la em um contexto de uma língua diferente?
Una traducción, por lo tanto, debe ser exacta, Uma tradução, portanto, deve ser exata, o sea, tiene que decir lo que el texto fuente dice, ou seja, ela deve dizer o que o texto-fonte diz, debe decirlo en una forma clara, ela deve dizer de uma forma clara, o sea, que se pueda entender, ou seja, de uma forma que se possa entender, pero también en una forma natural, mas também de uma forma natural. porque vamos a compartir el mensaje con Porque nós otros. vamos compartilhar a mensagem com outros. ¿Cuáles son los cambios necesarios entonces que hay que hacer? Quais são as mudanças necessárias que devemos fazer? Muchas veces hay que adaptar los nombres a sonidos de la lengua receptora. Muitas das vezes devemos adaptar os nomes, ações da língua receptora. En el caso del hebreo, los sonidos son mucho más guturales, se producen aquí. No caso, Ibrahim, por ejemplo. no caso do hebraico, os sons são muito mais guturales. En el caso del inglés, se utiliza mucho más esta parte para hacer sonidos. No caso do inglês, utiliza muito mais essa parte para fazer sons. Por eso los sonidos son un poco más bajos. Por isso os sons são um pouco mais baixos. I am 10 years old. I'm 10 years old. En cambio, en español, por lo menos mi lengua, Portanto, no espanhol, pelo menos a minha língua, usamos mucho más la parte delantera usamos de la muito boca. mais a parte de adiante, a parte da frente. Y por eso nuestros sonidos son un poco más altos. Por isso nosso som é um pouco mais alto. Entonces debemos hacer la adaptación de un texto fuente a el texto receptor. Portanto, devemos fazer as adaptações perdão, Del texto fuente, del texto original, do texto fonte, texto original, al texto al que queremos compartir ao texto o qual nós queremos compartilhar y que suene en una forma natural, e que soe de uma forma natural en esa lengua. nessa língua. También hay que hacer ajustes de palabras y de categorías gramaticales. Também devemos fazer ajustes de palavras e categorias gramaticais. Por ejemplo, los pronombres duales que les mencionaba entre los mapuche. Por exemplo, os pronomes duales que eu mencionava para vocês entre os mapuches. Y por último, debemos adaptar términos y no solo secuencias de palabras. E por último, nós devemos adaptar términos e não somente sequências de palavras. Por ejemplo, si yo digo en inglés, I killed the light, Por exemplo, se eu digo em inglês I killed the light, lo que podría traducir es yo estoy matando la luz. o que se poderia traduzir é que eu estou matando a luz. El sentido es apagar la luz. O sentido é apagar a luz. Si digo voy a matar la luz, nadie me entendería. Se eu falo, eu vou matar a luz, ninguém vai entender. Pero si digo apaguemos la luz, todos me van a entender. Mas se eu falo, apaguemos a luz, todos vão me entender. Y eso me lo entenderían hasta en español. E isso vocês me entenderiam até mesmo em espanhol. Muchos ejemplos en la Biblia. Muitos exemplos na Bíblia. Por ejemplo, cuando Apocalipsis habla de las vestiduras del ángel que son blancas. Por exemplo, quando em Apocalipse fala das vestiduras dos anjos, que são brancas, Y dice que son blancas como la nieve. e dizem que são brancas como a neve, En contextos donde no existe la nieve, ¿lo podrán entender? em contexto que não existe a neve, como eles poderiam entender? Quizás podríamos decir es muy, muy blanco. Talvez poderíamos dizer, é muito, muito branco. O tan blancos como sus dientes si estuviésemos en África. Ou então poderíamos dizer, é tão branco quanto os seus dentes, se estivéssemos na África. ¿Cómo solucionar esos problemas? Como solucionar esses problemas? Debemos analizar la lengua y la cultura. Devemos analisar a língua e a cultura. Y eso requiere preparación en teoría de la comunicación aplicada a la traducción. E isso requer preparação na teoria da comunicação e aplicá-la na tradução. Y si queremos hacer bien la tarea, Y si no no es- debemos ahorrar E esfuerzos. se nós queremos servir a tarefa, nós não devemos guardar esforços. Entonces, ¿por qué es importante traducir la Biblia? Então, por que é importante traduzir a Bíblia? Porque para nosotros la Biblia está llena de contenido, Porque para nós, a Bíblia está cheia de conteúdos. pero para muchos pueblos la Biblia es eso, Mas para muitos povos, a Bíblia é isso. es un libro en blanco. É um livro em branco. Sin la Biblia, Sim, sem a Bíblia, ¿qué sería de nuestra fe? o que seria da nossa fé? La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A palavra diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. ¿De verdad lo es para nuestras vidas?
de verdade é para as nossas vidas? ¿De verdad reconocemos el valor de la palabra de Dios? De verdade nós conhecemos o valor da palavra de Deus? Porque si es así, Porque se é assim, vamos a tener pasión por compartirla. vamos ter paixão por compartilhar. Ahora, vamos a algo de misionología de Latinoamérica. Agora vamos a algo de missiologia de Latinoamérica. La base de nuestra fe, hermanos, en Latinoamérica O avanço da nossa fé, Es- irmãos, na América Latina, es el reconocimiento de la autoridad de la palabra de Dios. é o reconhecimento da autoridade da palavra de Deus. Podemos tener muchas diferencias doctrinales, Podemos ter muitas diferenças doutrinárias, pero hay muy pocos cristianos evangélicos mas existem muito poucos cristãos evangélicos que no reconocerían la autoridad de la que palabra. não reconheceriam a autoridade da palavra. Eso es común entre todos los evangélicos. Isto é comum entre todos os evangélicos. También reconocemos lo esencial que resulta la palabra de Dios tanto para la vida del creyente como para la vida de la iglesia. E também reconhecemos o essencial que resulta na palavra de Deus, tanto para a vida do crente como para a vida da igreja. Es esa la razón por la cual nosotros no podemos entender É esta a razão pela qual nós não podemos entender que nosotros hemos recibido el mensaje hace más de 100 años que nós hemos recebido a mensagem mais de 100 anos atrás. Solo en español tenemos más de 17 versiones. Só em espanhol temos mais de 17 versões. ¿Cuántas hay en portugués? Quantas existem em português? Y aún así no nos hemos esforzado para que otros también la tengan. E ainda assim não nos hemos esforçado para que outros a tenham. Y la tengan en el idioma en que la puedan entender. E a tenham em um idioma que possam entender. ¿Realmente nos sentimos deudores de la palabra? Realmente nós nos sentimos devedores da palavra, Porque esa gente ya ha esperado demasiado. porque esta gente já ha esperado demasiado. Un misionero fue a Asia Um missionário foi à Ásia para compartir la palabra, para compartilhar da palavra, la verdad de la fe basada en la palabra. a verdade da fé baseada na palavra, Y un anciano le dice, ¿la tuvieron sus abuelos? e o ancião lhe disse, os teus avós tiveram, ¿La tuvieron sus padres? os teus pais a tiveram, ¿La tuvo usted? você a teve? Y el misionero dice, sí, mis abuelos la tuvieron, mis padres también, y yo la tengo en toda mi vida. E o missionário disse, sim, meus avós tiveram, meus pais tiveram, e eu a tenho toda a minha vida. Y el anciano le dice, si es tan importante esa palabra para ustedes, E o ancião disse, se esta palavra é tão importante para vocês, ¿por qué se han tardado tanto en traerla? por que vocês demoraram tanto para trazer? Estando en una comunidad en la cordillera entre Chile y Argentina, Estando numa comunidade, em uma cordilheira entre Chile e Argentina, estábamos mostrando el video Jesús en el idioma de los indígenas de ese lugar. estávamos mostrando o vídeo Jesus nessa região dos indígenas, En Mapudungun, en su propia lengua. em quê? En su propia Em lengua. sua própria língua, na sua própria língua, perdão. Y un anciano estaba llorando mientras veía. E o ancião estava chorando enquanto estava rindo. Le preguntamos cuando terminó la película, ¿por qué llora? E nós perguntamos a ele, por que você está chorando? Y él dijo, porque hace 30 años que vengo a esta iglesia. Porque faz 30 anos que eu venho a esta igreja, Hace 30 años que soy cristiano. faz 30 anos que eu sou cristão, Y por primera vez entiendo lo que hizo Jesús por mí. e por primeira vez eu entendo o que fez Cristo por mim. Porque necesitamos evangelizar desde la palabra. Porque nós necessitamos evangelizar desde a palavra. Latinoamérica está despertando a su responsabilidad de la misión. A América Latina está despertando em relação à sua responsabilidade a missões. Pero mientras no se funde esa responsabilidad en proveer la palabra de Dios en el idioma en que se pueda entender, Mas por enquanto não se dedica totalmente nessa necessidade de dar a palavra de Deus, entonces vamos a estar omitiendo lo esencial. então vamos estar omitindo o essencial. Misiones no es solo la presencia física de la iglesia, Missão não é somente a presença física da igreja, es una instrucción dada en la misma palabra é uma instrução dada desde a palavra, para que personas conozcan, aprendan, apliquen y enseñen a otros esa misma palabra. para que pessoas aprendam, conheçam e apliquem esta mesma palavra. Pero para eso necesitamos trabajar juntos. Mas para isso nós precisamos trabalhar juntos. Para alcanzar al mundo sin Cristo y que no tienen la palabra de Dios, Para alcançar o mundo sem Cristo e que não tem a palavra de Deus, necesitamos enfrentar la tarea juntos. necessitamos enfrentar a tarefa juntos. Y desde Latinoamérica los recursos no son una excusa.
E desde da América Latina os recursos não são inexistentes. Porque para la Gran Comisión solamente se nos ofreció un solo recurso. Porque para a grande comissão somente nos oferece um grande recurso. Es el Espíritu Santo. É o Espírito Santo. Por lo tanto, es un mandato a una iglesia, pero a una iglesia obediente. Portanto, é um mandato a uma igreja, mas a uma igreja obediente. Un teólogo dice que nuestro problema no es el creer. Nos cuesta creer, en realidad, porque nos cuesta obedecer. Um teólogo disse que o nosso problema é que não nos custa crer. No nos cuesta creer porque nos cuesta obedecer. Nos custa crer porque nos custa obedecer. ¿Cuál es la lección que nos da la historia? Necesitamos alcanzar a los no alcanzados con la palabra de Dios donde los no alcanzados están. Qual é a lição que nos dá a história? Necessitamos alcançar os não alcançados com a palavra de Deus aonde eles estão. Pero lo que nos enseña la historia es que donde no se tradujo la palabra de Dios, mas o que nos ensina a história é que não se traduziu a palavra de Deus. La iglesia desapareció. Aonde não se traduziu, perdão, a palavra de Deus, a igreja desapareceu. El latín era la lengua oficial que se trató de imponer por el Imperio Romano. O latim era a língua oficial que o Império Romano tratou de impor. Allí nació la iglesia y hoy en día no existe. Ali nasceu a igreja e hoje em dia já não existe. En cambio, en otros lugares donde se tradujo a lenguas locales, entretanto, em outros lugares onde se traduziu a língua, por ejemplo, en Egipto, por exemplo, no Egito, se tradujo al copto. Se traduziu ao copto. Y todavía está presente la iglesia ortodoxa. Todavia, ela está presente na igreja ortodoxa. La pregunta que se nos hace en Hechos, creo que la debemos hacer hoy en día. A pergunta que nos é feita em Atos, e creio que nós devemos nos fazer hoje em dia, ¿Hay que circuncidar a los gentiles para que sean cristianos? ¿Circuncidar a los gentiles? Há que circuncidar aos gentis para serem cristãos? La pregunta para nosotros sería, ¿tienen que aprender nuestro idioma para que sean cristianos? A pergunta para nós nos dias de hoje seria, tem que aprender o nosso idioma para serem cristãos? Hay razones prácticas por las que nosotros necesitamos llevar el mensaje en la lengua en que puedan entenderlo. Existem razões práticas pela qual nós temos que levar o evangelho na língua a qual eles podem entender. Donde no se lleva la traducción en la lengua que se puedan entender, onde não se leva a tradução em uma língua que se possa entender, las manifestaciones de superstición son enormes. As manifestações de superstições são enormes. En 2000 años, el resultado de la iglesia cristiana Em 2000 anos, o resultado da igreja cristã es que solo el 6% de las lenguas del mundo tienen la Biblia completa. é que somente os 6% das línguas têm a Bíblia completa. Solamente el 9% de los seres humanos somos nacidos de nuevo, Somente 9% dos seres humanos são nascidos de novo. aunque tenemos miles de denominaciones. Ainda que tenhamos milhões de denominações. Todavía no hemos alcanzado al mundo después de 2000 años. Todavia não hemos alcançado o mundo depois de 2000 anos. Y aquí me gusta mucho algunas de las cifras que ustedes también quieren conocer. E aqui eu gosto muito de algumas das cifras que vocês também querem conhecer. La Biblia completa solamente está disponible en 414 lenguas. A Bíblia completa somente está disponível em 414 línguas. El Nuevo Testamento en 1061. No Novo Testamento, 1061. Alguna porción de las Escrituras en 902 lenguas. Algumas porções da Escritura em 902 línguas. Estamos trabajando actualmente en 1640 lenguas. Estamos trabalhando atualmente em 1640 línguas. Pero de las 6912 lenguas que se hablan hoy en día, Mas das 6.912 línguas que se falam hoje em dia, 2529 no tienen ni un solo versículo. 2.529 não tem nenhum só versículo. El director del Foro de Agencias Bíblicas ayer nos decía O diretor do Fórum de Agências Bíblicas ontem nos dizia que la cantidad de personas que jamás han escuchado nada sobre la palabra de Dios que a quantidade de pessoas que jamais han escutado da palavra de Deus no son 272 millones como dice ahí, não são 272 milhões, como dizem aí. son 380 millones. São 380 milhões. Ahora, si esos son los resultados que hoy en día
ha tenido la Iglesia, Agora, se esses são os resultados que hoje em dia a igreja tem tido, y si le creemos a Albert Einstein, e se nós cremos em Albert Einstein, él decía sería una locura seguir haciendo las mismas cosas y esperar diferentes resultados. ele dizia que seria uma loucura seguir fazendo as mesmas coisas esperando diferentes resultados. Esa es la población mundial al día 14 de octubre a las 9, casi 9:30 de la mañana. Essa é a população mundial estimada no 14 de outubro de 2006 às 9h29 da manhã. 6.000 millones de personas 6 bilhões de pessoas y 1.25 billones son hablantes de lenguas menos conocidas. e 1,25 bilhões são falantes de línguas menos conhecidas. De ellos, 1 billón de adultos no saben leer. Entre eles, 1 bilhão de adultos não sabem ler. Por eso la traducción está tan conectada a la alfabetización. Por isso a tradução está tão conectada à alfabetização. Y la alfabetización es un medio ideal para evangelizar. E a alfabetização é um meio ideal para a tradução. Voy terminando, no se preocupen. Eu estou terminando. não se Dice preocupe. John Piper que cuando a la iglesia se le presenta este desafío, John Piper disse que quando a igreja se apresenta a este desafio, solamente tiene 3 opciones: somente tem 3 opções: ir, ir, enviar enviar o desobedecer. ou desobedecer. Creo que es duro, Eu creio que é muito duro, pero es real. mas é real. ¿Hay un impacto real en lo que se hace? Existe um impacto real no que se faz? Definitivamente sí lo hay. Definitivamente sim, existe. Por nuestra parte y nuestra parcería en Alumi, Por nossa parte e a parceria na Lume, es esta una invitación é um convite, esse convite para volver a la palabra de Dios, para voltar à palavra de Deus, para ir o enviar juntos, para ir ou enviar juntos, pero fundados en la enseñanza de la palabra. mas fundados no ensinamento da palavra. La iglesia es el agente de la palabra, A igreja é o agente da palavra, porque la palabra presenta a Jesús. porque a palavra representa Jesus. Y esa es una realidad para Brasil. E essa é uma realidade para o Brasil. Dios está levantando una nueva generación. Deus está levantando uma nova geração. ¿Cuál va a ser la respuesta de la iglesia frente a esa nueva generación? Qual será a resposta da igreja frente a essa nova geração? Porque la respuesta estratégica Porque a resposta estratégica debe ser que nuestra acción deve ser que a nossa ação responsable responsável frente al contexto en que Dios se está moviendo frente ao contexto no qual Deus está movendo es reconocer que Él va adelante, é reconhecer que Ele está adiante, que nosotros debemos sumarnos a sus que planes, nós devemos somar aos seus planos, simplemente porque esas personas ya han esperado demasiado. simplesmente porque essas pessoas já esperaram muito. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que o Senhor Muchas nos gracias. abençoe.